Olá, pessoal. Aqui é a professora Sandra e nesse vídeo eu queria contar aí um pouquinho para vocês sobre algumas diretrizes gerais, né, para manter essa ética na comunidade acadêmica. Então, a metodologia científica, né, está trabalhando essa temática é, dentro do contexto da graduação. É muito importante, né, para a gente já tendo contato da importância de se compreender melhor os métodos científicos, ou seja, ter procedimentos, técnicas, abordagens específicas para resolver problemas de uma maneira sistemática, ou seja, de um método realmente científico, para a gente conseguir gerar esse conhecimento confiável e que seja, na medida do possível, livre da subjetividade do pesquisador e mais próximo possível de uma objetividade. E para isso, né, para garantir essa credibilidade das pesquisas científicas, e a gente, né, é tão importante essa credibilidade na comunidade científica, né, imagina o desenvolvimento de vacinas, né, de novos tratamentos médicos, tudo isso é fundamental ter abordagens científicas para resolver os problemas. E na engenharia de produção também a gente precisa de métodos científicos que garantam aí maior um resultado para a gente, uma melhor forma de fato resolver os problemas nas organizações públicas e privadas. Porque a pesquisa ela é confiável, né? Porque a gente tem toda uma integridade por trás, tem a questão da honestidade, da confiança, da justiça, do respeito e da responsabilidade. Os pesquisadores também têm muita responsabilidade naquilo que afirmam. A gente tenta manter essa integridade por meio da avaliação por pares, ou seja, as publicações elas passam por outros pesquisadores para eles lerem, fazerem comentários, perguntarem né, questionarem os pesquisadores, os autores daquele texto sobre as decisões metodológicas, as premissas, e com isso esse debate entre os autores e os revisores vai aumentando a chance daquela pesquisa ser de fato confiável, né? Ser de fato uma pesquisa que traga resultados. E também, né, as etapas de planejamento, execução e divulgação, se elas foram realmente bem elaboradas e bem conduzidas, também aumentam as chances de um resultado ser uma boa pesquisa. Alguns de vocês, né, às vezes têm um pouco de dúvida sobre o que é citação direta, o que é citação indireta e o que é plágio. Então, vamos ver se com esse vídeo isso fica um pouquinho mais claro. Vamos supor que a gente tem aqui um artigo, né, de vários autores, que foi publicado no INEGEP, né, que é o Encontro Nacional da Engenharia de Produção, nosso maior evento, né? E aqui tivemos vários autores, né, esses 4 autores que elaboraram esse texto. E no meio lá do texto, né, por exemplo, tem a questão da fundamentação teórica. Vamos supor que eu queira escrever o meu texto e que eu achei importante esse primeiro argumento aqui, né, que fala que a Revolução Industrial, a Quarta Revolução Industrial, também conhecida como a Indústria 4.0, teve sua origem na Alemanha e foi anunciada na Feira de Hannover em 2011, como parte do Plano Estratégico da Alta Tecnologia do governo alemão. Isso quem disse não foram esses autores desse artigo do ENEGEP, e sim foi o Volpe em 2019. Então, como é que eu vou colocar isso no meu texto? Então, vamos supor que eu quero fazer esse link da Revolução Industrial lá na introdução. Aí eu escrevo lá meu texto, né, 3 pontinhos, e aí coloco a chamada Quarta Revolução Industrial, conhecida também, ou seja, exatamente com as mesmas palavras que os autores do artigo do ENEGEP. E lá no final do meu artigo que eu estou escrevendo, eu coloco lá na lista diferencial teórico a referência do Volpe 2019, tudo certinho, com todas as informações. Eu posso fazer isso? O que vocês acham? Na realidade, não, né? Eu não posso fazer isso. Isso é um plágio.
porque eu copiei exatamente o que os outros autores falaram e nem citei os caras no meio do caminho, né? Então isso está absolutamente errado, com certeza errado, e com certeza isso aqui é um plágio. Mesmo que eu coloquei aqui a referência, coloquei no referencial teórico a referência original. Então tá bom, então se eu não posso fazer isso aqui, uma outra opção poderia ser isso daqui, né? Então escrever o mesmo conteúdo, mas de uma outra forma, com outras palavras. Então o Volpe aponta que a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, iniciou-se na Alemanha, foi anunciada na Feira de Hanover e assim por diante. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, mas as palavras são diferentes. E coloco lá no meu referencial teórico, simplesmente assim, o Volpe, análise e as informações sobre essa referência. Eu posso fazer isso, simplesmente isso? Então, eu leio o artigo do ENEGEP e escrevo isso aqui sobre o Volpe. Eu posso fazer isso? Não, também. Então, isso também não está correto fazer. Por quê? E aí eu vou explicar, isso é bem importante. Porque a gente só pode colocar no nosso texto referências que a gente leu no original. Então, aqui eu não estou lendo o Volpe, eu estou lendo o artigo do ENEGEP. Então, eu não posso citar esse cara aqui. A única situação que eu poderia, de fato, citar o Volpe, e aí eu coloco com as minhas palavras isso, é se eu faço a leitura diretamente dessa referência aqui. Ou seja, tudo que eu coloco no meu referencial teórico, eu preciso ter lido ele em primeira mão, e não em conto, aumento, ponto. E não que os autores do ENEGEP acham que o Volpe falou e acham que ele falou isso aqui. Porque isso a gente perde a credibilidade, a gente perde o controle, eu não sei de onde está vindo essas informações. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em quando elaborar o nosso texto, porque tudo que a gente escreve tem que estar embasado para a gente garantir que a gente está construindo conhecimento em cima de algum conhecimento já pré-existente. E não que a gente está tirando informações da cartola. Quando a gente consegue justificar as nossas conclusões com pesquisas anteriores ou com os nossos próprios dados, aí sim a gente está construindo um conhecimento que seja confiável, né? Que a gente consiga realmente dar um passo à frente no corpo de conhecimento. Mas então, o que eu posso fazer, né? Se tudo que eu coloquei até agora é X, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás do Volpe, ler no original, fazer minha própria interpretação e aí colocar, né? E aí, claro que quando a gente está lendo, a gente vai ver referências, né, que outros autores usaram. E a gente vai no original para ver se faz sentido aquilo para mim de fato. E é assim que a gente vai construindo o nosso referencial teórico, usando tanto artigos que a gente está lendo e vendo quais são as conclusões que aqueles artigos de fato tomaram e quais foram as referências que os artigos que a gente está lendo para a gente analisar se essas referências fazem sentido para a gente ou não. Deu para entender? E a diferença, né, de uma citação direta para uma citação indireta. A citação direta, ela é aquela que a gente escreve exatamente com as mesmas palavras. Então, vamos supor que o texto original seja esse aqui e a gente tem as citações diretas. Essas duas são exemplos de citações diretas, só que uma com 3 ou mais linhas a gente coloca assim, com um texto menor, com recuo e sem as aspas. Ou com menos de 3 linhas a gente só coloca entre aspas, coloca a referência no final e não esquece de colocar a página. Nos dois casos a gente coloca sempre a página, ou seja, são as mesmas palavras do autor original. Na citação indireta, a gente coloca quem é o autor e a gente enfatiza alguma coisa diferente, alguma coisa que esse autor está querendo dizer. Então a gente pode colocar o nome dos autores tanto no meio do texto, que nem nesse caso, quanto no final. Isso aqui seria uma citação indireta, a gente fazendo uma interpretação do que o texto original diz. E o plágio é justamente usar
usar que seja o texto com cada uma dessas palavras, ou mesmo que seja a ideia que a gente tirou desse artigo sem citar a fonte, ok? Ou então copiar o texto, que nem eu falei no caso inicial, copiar exatamente o texto junto com a referência, mas sem, de fato, consultar a referência inicial. Isso também é plágio. Ok? Então tomem cuidado com isso, já vamos aprendendo isso desde o início para não acontecer nos próximos, para que isso nunca aconteça na vida de vocês. Infelizmente, a gente vê que existe plágio nessa revista, por exemplo, o artigo foi retirado porque ele teve um grau de similaridade muito grande em relação a um outro artigo dos mesmos autores, mas um outro artigo de uma conferência, então esse artigo foi retirado numa situação que chamou autoplágio. A questão da autoria também é bem importante, que a autoria, quando a gente coloca o nosso nome num trabalho, a gente responde, todos os coautores são responsáveis por todo o conteúdo do texto. Então, às vezes a gente acha, eu escrevi só esse pedaço do texto, se deu problema de plágio, é no pedaço que meu colega escreveu, então não é minha responsabilidade. Não é verdade. Uma vez que você é autor daquele trabalho, seu nome está lá na capa, todo mundo é responsável por todo o texto. Isso, a questão da propriedade intelectual e não roubar a ideia do outro, né? Não cometer plágio, é bem importante, porque isso independe se às vezes é um plágio consensual, né? Um colega falou, não, pode copiar esse meu trabalho que não tem problema. Ou então vocês podem argumentar, não, mas qual que é o problema de eu copiar um pedaço desse artigo, desse autor? Ele nem vai saber que eu copiei. Então não é uma questão de consenso ou de ficar sabendo e não ficar sabendo. É uma questão realmente ética de que o plágio não pode acontecer, que tudo que você está escrevendo ali é de fato da sua autoria. O CNPq, né, que é um órgão de fomento à pesquisa, né, ele publica editais, né, para os pesquisadores se inscreverem e conseguirem verba para conduzir suas pesquisas, traz um monte de conteúdo interessante, inclusive a questão da ética na pesquisa. Eu não vou ler aqui um por um, mas acho importante vocês saberem e lerem com calma, assim, cada um desses itens que está no site do CNPq. Ok? Então, também rapidinho, só para comentar que a UFPB tem sim um comitê de ética em pesquisa, que está vinculado ao Centro de Ciências da Saúde, mas não é exclusivo para pesquisas da área da saúde. É que a área da saúde, em geral, tem mais questões éticas envolvidas, né? Porque às vezes tem que fazer, para desenvolver um medicamento, tem que fazer testes. O último teste é com pessoas, então a gente precisa garantir a ética ao longo desse processo, mas não é só isso, então, inclusive na engenharia de produção a gente às vezes precisa passar sim pesquisas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPB para garantir, né, que o bem-estar das pessoas, a segurança e os direitos dos participantes da pesquisa. A gente está fazendo às vezes, precisa saber a opinião de várias pessoas, como é que vai ser esse instrumento de coleta de dados e assim por diante. Isso tudo passa pela plataforma Brasil, que organiza todo esse processo. Ok? Então, isso foi bem rapidinho, um pouco sobre essas diretrizes iniciais, essas diretrizes gerais, né, sobre ética na pesquisa. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento.